Você pode pregar comigo, amém? Prega comigo, me ajuda. Chega só de vez em quando. O profeta, desentope o canal do Tereré, porque está chegando muito raramente aqui, está meio entupido o canal. Me ajuda. Mateus 16, foi isso que eu falei, gente? É Mateus 16 mesmo. Verso 24. Nós vamos ler. Irmão, estou falando sério, prega comigo. Preciso que você pregue comigo. Diz assim a Escritura: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por amor de mim, a achará. Mais uma vez, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Vamos orar, Pai. Estamos diante do Espírito da vida pela palavra. Então, por favor, Jesus, Tu que és a expressão de Deus, sopra sobre nós mais uma vez, para que, se for preciso, nossa vida com o Senhor seja completamente ressignificada nessa noite. Não nos deixe viver uma vida sem sentido, sem propósito. Não nos permita, Senhor, sermos só religiosos, adeptos de uma estrutura, de uma instituição, mas nos permita fazer parte do avivamento que o Senhor está liberando sobre a face da terra, o último avivamento dos últimos dias. Não me deixe ficar de fora disso, Senhor. Só te peço isso, Deus. Nos permita, Senhor, como igreja, entrar nesse lugar secreto, em que nós só aparecemos quando há um comando do céu. E ao cumprirmos a nossa missão, logo após disso, nos escondemos no Senhor de novo. Arranca de nós os sonhos humanos e carnais, que tem ocupado tanto espaço em nosso coração, que só temos dado ao Senhor o que sobra. Mas o Senhor não usa homens que dão o que sobra. O Senhor só usa homens que entregam tudo o que são. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo. A gente quer entregar tudo, mas às vezes nós estamos aprisionados e não sabemos como nos desvencilhar das coisas dessa terra. Então tem misericórdia de nós e nos reposiciona no seu reino, em nome de Jesus. Amém. Irmão, conforme eu for saindo alguma coisa aqui, você vai glorificando ao Senhor, vai me ajudando em espírito, porque na verdade eu não sei direito, realmente não estou brincando, como que eu vou compartilhar isso que tem no meu coração com você. A igreja tem 3 entendimentos acerca desse texto. 80% ou mais das pessoas interpretam essa passagem da Escritura num estágio que nós chamamos de infantil da jornada cristã, e muitos, a maioria de nós, não consegue avançar. Nós permanecemos com esse primeiro entendimento ainda infantilizado durante toda a nossa caminhada cristã. E esse entendimento é que esse convite que é feito aqui por Jesus, se alguém quiser vir após mim,
Significa que quando eu estou com alguma dificuldade, eu me prostro aos pés de Jesus, porque Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, o primeiro entendimento e mais convencional da igreja acerca desse texto é que Jesus está nos convidando a nos prostrar, a nos... Acho que esse latão não consegue me tampar totalmente, não. Você está me vendo aí, Henrique? Gui, um meizinho pro rapaz, tá? Por essa piadinha sem graça. Então a maioria de nós, durante quase toda a nossa caminhada cristã, nós ficamos ajoelhados diante de um Deus que nós vemos apenas como um Deus provedor. Então nós ficamos lá, Deus me dá isso, dá aquilo outro. E você passa anos em uma instituição, em uma igreja, se limitando a relacionar-se com Deus como se Ele fosse uma espécie de supermercado espiritual. E nós todos passamos por essa fase. E o problema é que alguns decidem permanecer nessa fase. Mas louvado seja Deus, porque há pessoas que estão desenvolvendo um outro entendimento um pouco mais maduro do que esse. Entendendo que o convite de Jesus aqui nesse texto não é para irmos até Ele, mas é para imitarmos o que Ele fez. Amém? Porque o que Jesus diz não é, literalmente, para ir até a cruz dele. É para segui-lo com a sua cruz. E a sua cruz não é a dele, é a sua, irmão. Literalmente, o que Jesus diz, e poucos alcançaram esse entendimento, é que o convite de Jesus aqui é para imitá-lo. E a pergunta que eu faço é, o que foi que ele fez? Vou chamar alguém para me ajudar aqui. Tem que ser alguém magro. Gente, essa igreja só tem gordo, meu Deus. O Guilherme também já não está assim, né? Vem aqui, Paulo, vem aqui me ajudar, meu filho, que você está parecendo a capa do Batman. Vira lá para os irmãos lá, não quero te machucar. Estende esse braço, você tem que ficar com ele bem duro. Esse aqui também. Esse aqui é a minha cruz, irmão. Fica esticado. O que foi que Jesus fez? Segura firme. Estica o braço. Ele pegou a cruz dele e carregou. Ok? Machucou? Volta para cá. Fica aqui de novo. Estende os braços. O que foi que Jesus fez? Pegou a cruz dele e carregou. Antes dele pegar a cruz dele e carregar, ele falou, se vocês quiserem vir após mim, tome a de vocês e... O que a gente tem que fazer? Pegar a nossa e sair carregando. Fica aqui, cruz. Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Não. Seria ótimo se a história tivesse acabado aqui. Mas o negócio todo não está em carregar. Está em morrer nela. Porque quando ele deixou ela aqui, irmão, os soldados que estavam acompanhando a caminhada o pegaram com a cruz ainda ao chão, o pregaram nela e levantaram a cruz com o Jesus pendurado nas estacas. Fica aí, Paulo. Eu ainda vou te usar mais um pouco, você vai pregar comigo. Entenderam o que Jesus fez? Ele não só carregou, ele fez isso, mas isso não é tudo o que ele fez. Porque a cruz só tem sentido não é porque você carrega, mas é porque ao carregá-la, no fim dela estava o cumprimento do seu propósito. O que Jesus disse é que quem quer segui-lo precisa perder a sua vida. E logo no verso seguinte ele está explicando.
E para perder a vida é preciso encontrar um propósito pelo qual nós temos que viver. E encontrar um propósito pelo qual nós temos que viver significa morrer para mim mesmo e viver para os propósitos de Deus. Então, o segundo entendimento é que eu devo carregar a minha cruz, mas ao achar o lugar onde ela fica, eu sou pregado nela por amor a alguém. Porque foi isso que fizeram com Jesus. Sim ou não? O convite para o discipulado. Obrigado, Paulo. Tinha uma outra cruzona aqui. Meio torta, mas... Quantos estão comigo? Está me entendendo? O segundo propósito é maior. O segundo entendimento para esse texto é mais profundo. Louvado seja Deus, porque poucos, mas ainda existem alguns homens que têm compreendido e ensinado isso em suas comunidades. O segundo propósito nós chamamos de um propósito de renúncia, no sentido de perceber que a vida não é só para mim, mas eu fui alcançado pelo que Ele fez para fazer com que essa vida continue fluindo através de mim para outras pessoas. Mas o que eu quero falar hoje é sobre um terceiro entendimento sobre esse texto, que é um pouco mais profundo do que isso. Pastor, é possível ter algo mais profundo do que dar a sua vida por aqueles que não merecem? Sim. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada seria. Maior do que dar a vida é o amor. Então, para nós entendemos que é um terceiro entendimento sobre esse texto no amor, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós entendemos que ao passar pela experiência da cruz, todo homem e toda mulher, ele é ressignificado em uma nova perspectiva. Entender que temos que ir até a cruz, primeiro entendimento, é bom. Entender que não é só isso, que temos que carregar a nossa e nos oferecer para que alguém possa encontrar a vida que foi liberada na cruz, é melhor ainda. Mas o terceiro entendimento é uau! Para quem já caminhou pelos dois primeiros entendimentos, você está próximo a ser autorizado a entrar num terceiro lugar, que é quando não encontro mais na história literal um significado para o texto, mas é quando na cruz eu identifico definitivamente o propósito para o qual eu fui gerado em Deus. A cruz não é o fim, a cruz é o começo. Nós só estamos aqui porque na cruz, Jesus diz tetelestai, quando Ele está de braços abertos depois do último sofrimento, para dizer, está consumado. Tetelestai não é somente acabou, é tudo o que deveria acontecer, está cumprido para que o próximo seja agora liberado. Não acabou porque o fim chegou, mas ele disse está cumprido para que agora aquilo que pela cruz deve acontecer seja inaugurado. O reino de Deus chegou e de uma vez por todas, homens e mulheres que encontrarão o seu propósito, continuarão servindo em amor a vida de Deus por onde eles forem. O meu convite para você é para nós entrarmos num tempo de vivermos no terceiro entendimento. A cruz fala de propósito, mas só tem propósito quem redescobre a sua identidade. Quem é você? De novo, essa história aqui na caverna.
Quem é você? E para o que Deus está te tornando isso que você é? Uau! Agora veja bem. O que Deus é? Deus é, segundo a Bíblia, Deus é amor. Deus é amor. O terceiro entendimento sobre esse texto é amor. O que é o amor? O amor, alguns dizem que o amor é um sentimento, outros dizem que o amor é uma atitude, é quando eu estabeleço um padrão definido de conduta para aquela pessoa que eu elegi em mim como alvo dessa ação. Mas pela Escritura nós entendemos amor como uma outra coisa. Porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. A minha pergunta para você é: Jesus estava sendo leviano? Porque é impossível sentir afeto por um inimigo. Então amor não pode ser um afeto. Não há como você olhar para alguém que te fere com carinho. Não é isso que você sente ao ser ferido. É muito difícil também, não impossível, mas é difícil, você decidir voluntariamente definir uma pessoa que te maltrata e que te trata com ódio, você escolhê-la como alvo do seu amor, no sentido de uma decisão. Por isso o amor não é nenhuma dessas coisas nas Escrituras. O que é o amor? O amor é uma capacidade que só Deus pode dar de autodoação. Porque eu não consigo sentir afeto por alguém que me odeia. Eu não consigo eleger essa pessoa que me trata com ódio para tratá-la de uma outra maneira. Mas mesmo sendo maltratado ou sendo recebido com ódio, eu consigo servir alguém que me trata assim. Não é afeto, não é o que eu sinto por essa pessoa. É uma coisa que está dentro de mim e que me posiciona de uma maneira em que, mesmo sendo odiado, eu posso te pagar o mal com o bem. O amor não é um sentimento, não é afeto. O amor é autodoação. E por que se chama amor? Porque não espera nenhum tipo de retribuição. Eu não tenho como esperar de alguém que me odeia retribuir a minha doação. Mas mesmo que não seja possível retribuir, eu posso doar. Amor é doação. Amém? Quantos estão me acompanhando? Você tem que pregar comigo, irmão. Agora nós entendemos nesses dias que o Senhor está restaurando os 5 ministérios da igreja. Apóstolo, olha lá para o lado. Apóstolo, profeta, evangelista. Está dando para ver evangelista aí? Tá não, né? Evangelista, pastor e mestre. Os 5 ministérios de Efésios 4:11 não são o objetivo de Deus. Esses são as ferramentas de Deus para que a igreja seja edificada e aperfeiçoada no amor. O objetivo de Deus não é 5 ministérios. 5 ministérios são ferramentas para o amor. E o que é o amor? Doação. Eu ainda estou falando sobre o terceiro entendimento acerca dessa passagem, desse ensino de Jesus. Então veja bem, porque é muito rápido, você não pode se desconectar para você não perder o raciocínio.
Qual é a diferença, então, do cristianismo para o espiritismo? Se o espiritismo serve, a diferença está não no que nós fazemos, em quem nós somos. Por quê? Porque você serve. Ou uma habilidade, ou um talento, ou um serviço qualquer, uma ação qualquer, ou você dá para as pessoas aquilo que você é. E essa é a diferença do cristianismo. Porque nós não fazemos coisas por ninguém. É o que nós somos que alimenta as pessoas. Só que só tem algo para dar quem entende essa terceira compreensão da cruz, que é no propósito de Deus, que eu reencontro a minha identidade. Ao reencontrar a minha identidade, Ele me reposiciona no seu reino. E ao ser reposicionado no seu reino, enquanto eu como na mesa do Pai, eu me alimento disso. E o que isso me torna é servido para as pessoas em amor. Amém? A igreja não faz coisas pelas pessoas. A igreja é. E o que ela é, ela serve enquanto ela vive. Agora, o que nós somos? O que nós somos? Quem é você? Os irmãos estão comigo? Estão me entendendo até aqui? Vamos avançar. Preciso avançar em um conceito. Alguém de vocês já leu João capítulo 6? Jesus chega diante de uma multidão e diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava falando? Veja bem, carne e sangue falam daquilo que Jesus é, porque ele diz assim, Mersão: todas as vezes que vocês se reunirem na última ceia, em João 13, ele estabelece isso. Depois de partir o pão, dar graças, ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem a partir de agora, partam o pão e bebam do cálice. Façam isso em memória de mim. E ele explica: porque isso é o meu corpo que está sendo partido e o meu sangue que será derramado por amor de vós. E nós entendemos isso como a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor... Hein? Obrigado, Lulu. Cuidando de mim. Na ceia do Senhor, nós entendemos que nós estamos comendo carne e sangue, não como alguns irmãos que entendem que há uma transubstanciação, em que esses elementos se transformam literalmente no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, e nem numa consubstanciação, como se os elementos fizessem com que o corpo viesse à tona, se fizesse presente. Nós entendemos que isso é só um símbolo. Porque o que importa não é o físico, é a verdade que esse ensino comunica ao seu coração. Não se trata de comer ou de beber. Quando Jesus fala de si mesmo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, Ele está dizendo que Ele é a palavra. E ao dizer que Ele é a palavra, Ele nos remete a João capítulo 1, porque no princípio Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que eu estou dizendo é que carne e sangue são o fundamento da eternidade, o Cristo que se fez carne. Se você acompanha a história de Israel, ele vai dizer o seguinte, nesse mesmo capítulo 6 de João, ele diz que aqueles homens, os seus pais, comeram maná no deserto, mas a vocês é dado o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Na minha carne, quando vocês partem o pão, vocês estão comendo
da minha carne. Quando vocês bebem o vinho, vocês estão bebendo do sangue da nova aliança. Mas isso não é sobre pão e sobre vinho, nem sobre carne e sobre sangue. É sobre um fundamento eterno que nos torna quem nós nunca poderíamos ter deixado de ser. Reposicionados na nossa origem. Deus está levantando um povo que está indo de volta à sua origem. E a nossa origem é a imagem e semelhança de Deus. Amém? O que nós servimos? Carne e sangue. E o que isso quer dizer, pastor? Nós servimos o que nós comemos. E o que nós comemos é um fundamento eterno. Mas o que nós servimos não é uma pregação, porque então é a palavra, né, pastor? Então eu sirvo a pregação que eu escuto, por exemplo, estou sendo edificado aqui hoje, eu vou sair reproduzindo essa palavra igual um papagaio. Não, isso é bom também, mas não é isso não. Quando eu como da mesa eterna, espiritual, não estou falando da ceia mais. Eu estou falando do significado da ceia. Eu não estou falando de comer pãozinho na igreja. É muito mais profundo, cara. Eu estou falando do que isso significa, se alimentar de um fundamento eterno. E se alimentar de um fundamento eterno é passar pelo encontro na cruz, ao descobrir quem eu sou e ser reposicionado na origem. Ser restaurado à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito. Quando eu me sento na mesa, não é somente no sentido literal de comer, mas é quando eu me alimento disso, eu sou transformado em quem Deus quer que eu seja. Amém? Não é o que eu como, é o que eu me torno quando eu me alimento dessa mesa. Você é o que você come. E se você não come carne e sangue, você não pode viver o reino de Deus. Comer carne e sangue não é ser um crente religioso. Comer carne e sangue é descobrir de novo a sua identidade, reencontrar o seu propósito e naturalmente manifestar o reino por onde você vai. Irmãos, quando eu me alimento dessa mesa espiritual, o que significa a ceia? Comunhão. E o que significa comunhão? Unidade. Só pode se sentar na mesa quem está disposto a ser um com o outro que também é corpo, ainda que seja imperfeito como eu. Quando eu me sento na mesa, eu estou dizendo que eu quero ter com você comunhão. E quando eu digo para você que eu quero ter comunhão, porque comunhão é a manifestação simples do que é unidade. Unidade é uma disposição para não permitir que eu me separe. Eu sou um com você só de fato quando nada é possível de nos separar. Senão eu não sou um com você. Eu sou qualquer outra coisa. Eu sou seu companheiro, seu comparsa. Eu gosto de fazer coisas juntos com você. Mas unidade é quando nada mais pode nos separar. Isso é unidade. Eu me torno um com você. Só pode ter unidade quem já teve comunhão. Porque comunhão é o que nós temos na manifestação da nossa unidade. Mas não necessariamente quem já teve comunhão tem unidade. Porque unidade é mais profundo que comunhão. Unidade é fundamento, comunhão é manifestação. Estou falando rápido para a gente ganhar tempo. Depois se você não entender, você me pergunta. Então quando eu me sento na mesa eu tenho comunhão. Quem tem comunhão pode desenvolver unidade. Quem é a unidade? É o fundamento eterno. Deus é uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu me sento na mesa, eu me alimento de uma unidade que está sendo servida na minha comunhão com você. Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu como me transforma em quem Deus quer que eu seja.
Pega essa no seu espírito. Você precisa entender isso pelo espírito, porque pela carne você não vai entender. Quando eu me alimento da mesa espiritual, carne e sangue, fundamento eterno, unidade, unidade é amor, eu me torno amor. E na medida em que eu ando, o amor é uma doa. Enquanto eu vou vivendo sem esforço, sem empreender uma luta interna, automaticamente quem está ao meu redor vai sendo servido. Pelo quê? Pelo que eu tenho para oferecer. E o que eu tenho para oferecer? Carne e sangue, porque é isso que eu sou. Quando as pessoas comem do meu serviço, elas não comem do que fazem as minhas mãos, elas comem a essência que eu carrego. E quando elas comem aquilo que eu como, elas se tornam aquilo que eu sou. E se pela pregação do Evangelho nós carregamos e nos tornamos amor, nós servimos amor. E se nós servimos amor, quem come amor se transforma em amor. E outros serão alcançados pela unidade da igreja. Isso é fundamento. Por que muitas igrejas crescem, mas as pessoas não são transformadas? Porque elas estão servindo pessoas como uma atividade externa que eu faço por causa de dons que eu carrego. Não é o que nós fazemos, é quem nós estamos nos tornando no reino de Deus. Eu só posso servir amor se eu primeiro fui transformado em amor. Senão o que eu sirvo é religião. E religião não muda ninguém. Religião não transforma ninguém. E se eu sirvo religião, eu sou o pior de todos os pecadores. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado por alguém, se eu não tiver amor, eu nada serei. Não é eu nada farei, é eu nada serei. Não é o que eu faço, é quem eu estou me tornando. E o que eu estou me tornando é o que eu me alimento. E eu me alimento da mesa que fala do fundamento eterno da unidade. E se eu estou disposto a comer dessa mesa, o que você serve? Está desligado? O que você serve não é o que você faz, é quem você é. Amém? Qual é o segredo? Esse é o entendimento sobre a cruz para nós. Passar pela cruz, seguindo literalmente o exemplo de Jesus, não é só morrer pelos outros, mas é saber que o que eu faço não é um serviço que eu presto, mas o serviço que eu presto não é algo que estou fazendo pelo lado de fora. É isso que eu sou. E eu me transformo em amor quando eu me dou por você, sem esperar absolutamente nada em troca. Mas eu não faço isso porque eu consigo. Eu faço isso porque é isso que eu estou me tornando. Não é esforço, é natural. Amém, irmãos? Pastor, então você quer dizer que a gente não deve se esforçar? Mas a Bíblia é cheia de textos que falam sobre nos esforçarmos. Todos os textos de esforço da Bíblia estão referentes a Deus. O esforço é para com Deus. Eu me esforço para me alimentar da mesa. Porque quando eu como carne e sangue, eu me transformo em carne e sangue na vida do outro. E enquanto eu vou vivendo, quem vai se relacionando comigo vai sendo servido não pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Amém, irmãos? É essa igreja que Jesus deseja restaurar na terra. Uma igreja que traz a verdade eterna, revelada em carne e osso. Qual é o segredo da encarnação de Jesus? É porque o fundamento eterno se fez
carne. E quando eu passo pela cruz com esse entendimento, me sento na mesa com os meus irmãos, o Evangelho se faz carne de novo, mas agora em gente como eu e você. E enquanto nós vamos vivendo, nós vamos servindo o que nós somos. Evangelho de carne e osso. Por isso eu disse, o terceiro entendimento, o primeiro é bom, o segundo é maravilhoso, mas o terceiro é uau! Porque todas as coisas só serão restauradas quando nós entendermos que não é o que nós fazemos, é o que nós estamos nos tornando em Deus. E o que nós nos tornamos não tem outra essência, a não ser carne e sangue. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Lucas 17, 21. Jesus disse para os fariseus, o reino de Deus já está dentro de vós. Como o reino de Deus estava dentro deles? Porque, queridos, não é um serviço religioso que eu presto, mas é um entendimento que é colocado dentro de mim quando eu me alimento dessas coisas. O reino eu não vejo pelo lado de fora, o reino me torna isso. E se eu vivo em intimidade com Deus, naturalmente eu sirvo. Sirvo o quê? Partes de mim. Jesus partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Mas quando eu me alimento desse corpo, eu não estou falando de corpo físico, é do fundamento eterno. E assim como ele partiu, quando eu como esse fundamento me torna fundamento também para a vida de alguém. Então, enquanto eu vou vivendo, eu vou servindo pedaço do corpo. Mas do meu corpo, não. Do mesmo corpo que me alimenta. O corpo de Jesus. Por isso, nós vivemos em ceia, comunhão. Enquanto nós vivemos, nós estamos servindo carne e sangue partido por vós. Ceia não é um ritual a ser cumprido na igreja. A ordenança da ceia é tão séria que só se compara na Escritura com o batismo. Por quê? Porque isso não é um ritual a ser cumprido. Isso é uma essência a ser tornada. Ceia não é o que nós fazemos. Ceia é o que nos torna verbo vivo de Deus para a vida daqueles que recebem doação, amor da Igreja de Cristo. Sei que talvez pode parecer diferente, depois você escuta essa palavra de novo lá no canal do YouTube nosso. Dá uma revisada, pega a Bíblia, lê os textos, lê as referências, João capítulo 6, Mateus capítulo 16, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 17, 1 Coríntios capítulo 11. Lê todos esses textos. Lê Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 7, lê João capítulo 1. E entenda se não é disso que ele está falando. A igreja é a única estrutura que pode servir o que é, porque o que nós somos remonta à eternidade. Quando nós nos sentamos à mesa, nos alimentamos daquilo que é eterno. E só quem come o que é eterno pode servir eternidade no coração de alguém. É fundamento, é estrutura fundamental. Deus está restaurando os 5 ministérios, Henrique, não é para a gente ter títulos. É para nós amarmos. E o que é amar? Doar-se. E só pode se doar quem é o que doa. Quem não é o que doa é só um religioso. Vou mostrar na prática uma diferença para vocês para a gente encerrar. Se eu encontro um morador de rua e eu dou a ele janta, eu sou no máximo um religioso. Mas se eu encontro um morador de rua e eu dou a ele vida, é porque é vida que eu tenho. Eu só tenho vida porque é vida que eu sou.
E eu só sou vida porque eu estou comendo da carne e do sangue de Jesus. Então, enquanto eu sirvo o morador de rua, eu não sirvo janta, eu sirvo vida. E vida é transformação. Eu restauro a dignidade dele. Eu curo as suas feridas. Eu levo para minha casa se for preciso. Porque não é o que eu faço, é quem eu sou. E quem eu sou representa exatamente quem ele é. E o que ele fez por mim? Abriu a casa dele para levar um monte de morador de rua para morar com ele lá. Se você tem isso, você serve isso, porque é isso que você é. Mas se você não tem isso, você serve o que você tem. Se é só dinheiro que você tem, você dá dinheiro. Se é só dinheiro que você tem, é porque é isso que você come. E se é isso que você come, é isso que você adora. E é isso que você se torna. Agora, se é vida que você tem, é porque é vida que você tem comido. E se é vida que você tem comido, você enxerga o que ele enxerga e não o que você vê. Amém?